Olá, seja bem-vindo ao Observações. No programa de hoje nós vamos falar sobre os preparativos para o Enem de 2024. Esse que é o maior passaporte para as universidades públicas e privadas do nosso país. Tudo sobre o assunto você confere em instantes aqui no Observações. Ative o modo inglês nos seus estudos, nas suas viagens, nas suas provas e no seu trabalho. Viva no modo ON com o seu inglês. Venha para a Number One no segundo semestre de 2024 e tenha até 30% de desconto nas mensalidades dos cursos para crianças a partir de 2 anos e também para adolescentes. E é claro que o curso adulto em 24 meses não poderia ficar de fora dessa. Esse é o que eu faço. Number One, inglês completo. Perfeita para quem ama comprar bem. Descubra a nova Anjos Colchões e Sofás. Uma loja completa pensada exclusivamente para quarto e sala. Colchões e sofás de alto padrão, móveis, decorações e acessórios exclusivos. Visite a nova Anjos, Avenida Argentina, número 600. WhatsApp 3231-4180. Surpreenda-se com lançamentos e ofertas incríveis. Anjos Colchões e Sofás. Perfeita para quem ama comprar bem. Anjos. Especialista na regularização de loteamentos e chacreamentos clandestinos, a Praminas CEURB realiza todo o processo, desde topografia até a entrega das escrituras. Trabalhamos para prefeituras, compradores, loteadores e advogados em procedimentos de REURB, inquéritos e ações civis públicas. Recentemente, a Praminas realizou o sonho da escritura de dezenas de moradores de São José da Varginha. Praminas CEURB. Ligue 3246-9702 ou 99669-1755. No Colégio Losango, acreditamos que a educação vai além da sala de aula. Com uma equipe pedagógica dedicada e infraestrutura moderna, proporcionamos uma formação completa. Colégio Losango, há 16 anos proporcionando educação de alto nível em parceria com o sistema de ensino Bernoulli. Garanta já a vaga do seu filho. 3236-4444. Conheça a Churrascaria Nogueira em Pará de Minas, um espaço aconchegante para você e sua família se deliciarem com um dos melhores churrascos da cidade e região. Além de almoço e janta todos os dias, a Churrascaria Nogueira tem rodízio toda quarta, quinta e sexta. Rodízio com buffet incluso e diferentes cortes e tipos de carnes por um preço mais que acessível. Comida caseira e churrasco feitos com muito amor. É na Churrascaria Nogueira, Avenida Vereador Ronaldo de Castro Alves, 49. Em frente à Câmara Municipal de Pará de Minas. Seu carro merece o tratamento de qualidade da Talentos Car, especializada em higienização e limpeza de veículos automotores. A Talentos Car oferece qualidade, capricho e agilidade no serviço prestado aos clientes. Agende já a lavagem do seu veículo. 379-9805-3521. A Casa Branca Imóveis tem os melhores locais para você comprar ou alugar. Casas, apartamentos e imóveis comerciais em pontos estratégicos você só encontra aqui. Agende já uma visita com um de nossos corretores. Casa Branca Imóveis, Rua Caxambu, 368, bairro São Luís. Telefone 3236-4431. Vem pra Casa Branca! A Pavep está de cara nova para receber você que sonha em ter seu carro novo. Seja 0 km ou seminovo, a realização do seu sonho está aqui. Além disso, a Pavep oferece serviços de oficina mecânica, peças originais, lanternagem e pintura multimarcas. Pavep, Avenida Professor Melo Cansado, 1100, Belvedere, Pará de Minas. Pensou Fiat? Pensou Pavep. Câmara Municipal de Pará de Minas, somando forças no Outubro Rosa, ao lado de todas, na batalha por esta causa. Realize o autoexame regularmente. Faça consultas e exames preventivos. Tenha hábitos saudáveis, cuide-se. Câmara Municipal de Pará de Minas, somando forças no Outubro Rosa.
Nos dias 3 e 10 de novembro, mais de 5 milhões de participantes vão fazer as provas do Enem. Esse que é o maior passaporte para as universidades públicas e privadas do Brasil. E nessa hora, a ansiedade e a expectativa são muito grandes, claro, porque a gente sabe que o Enem cobra e muito dos seus candidatos. Bom, e por falar em cobrança, a gente está aqui hoje com a equipe pedagógica do Colégio Losango, esse colégio que foi destaque aí a nível nacional neste ano, justamente na nota do Enem. E por isso nós vamos dividir o nosso programa hoje em 3 partes, justamente para ajudar os participantes a entenderem um pouco mais de cada ciência que é cobrada no Enem, principalmente do de 2024. Bom, e a gente começa esse primeiro bloco de observações com o professor de Ciências da Natureza, Marcelo Bestluft. Bom, Marcelo, obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. Primeiro, para falar de uma prova que é tão esperada aí pelos estudantes, né? Sim, o Enem tornou-se, né, o vestibular geral, né? Hoje todas as universidades, né, pegam as notas do Enem para que o aluno consiga ingressar, escolher seu curso e ingressar e fazer o seu curso profissional, né, que ele queira ser profissional futuramente. Bom, Marcelo, então, para falar então da sua área, que é Ciências da Natureza, né? Quando a gente fala de Ciências da Natureza no Enem, a que a gente está se referindo e o que mais cai na prova para que os estudantes possam se preparar? Ok. A Ciências da Natureza, ela aborda 3 disciplinas, né? Que é Física, Química e Biologia. São 3 ciências que vivem interligadas, né? O que mais cai em física, por exemplo, é eletricidade, né? Leis de Newton e conservação, termofísica, ondulatória e óptica. Já na química já cai bastante, né? Ultimamente está caindo muito química orgânica, né? Polímeros, cai também muito biomoléculas, que são as moléculas biológicas, tem também cálculos químicos, reações químicas, cálculo estequiométrico, e a biologia pega isso muito do parte ambiental e ecologia, que sempre cai. Essa a gente nunca pode deixar passar, tem que saber muito ecologia, né? Porque essa com certeza vai cair. Está caindo muito também genética, citologia, né, o estudo de célula, interação, organelas, aquelas coisas todas que a célula precisa fazer, e fisiologia e anatomia, né, a parte anatômica humana e sistemas, né, digestório, respiratório, isso cai bastante. Bom, Marcelo, e a gente tem percebido também, né, que as mudanças climáticas, a gente está vivendo isso na pele, né, a gente viu aí agora nos últimos anos, né, ou é muita chuva ou é muita queimada, é tudo muito, né, então as mudanças climáticas estão vindo com tudo por aí. E a discussão sobre isso, né, a gente vai ver daqui a pouco o G20 se reunindo, teve a COP esse ano também, né, a gente tem várias conferências ao longo dos anos aí para discutir o clima, e no Enem não é diferente. Então, ao longo dos últimos anos, a gente viu bastante questões vindo também nessa prova. Os alunos, então, precisam estar atentos, porque isso é certeza, as mudanças climáticas estarão na prova? Com certeza, né? E eu acho que o aluno tem que focar mais nas políticas mitigadoras, né? Por exemplo, nós tivemos problemas aí da enchente lá de Porto Alegre, né? Então, quer dizer, o que deveríamos fazer, ou o que devemos fazer, né, para diminuir o impacto que causou lá no sul? Queimadas, nós estamos vendo queimadas acontecendo aí uma atrás da outra, né? O que nós temos que fazer para diminuir esse tipo de situação que causa um impacto muito grande? Fazer o que para não ter uma nova pandemia? Né? Nós tivemos um problema sério aí na 2020, 2021, nós ficamos dentro de casa, presos. E aí? O que a gente deve fazer para que não ocorra essas coisas novamente? E se acontecer, como que a gente sai dessa situação mais facilmente? Então, acho que o aluno tem que focar mais nessa parte, que vai facilitar bastante. Agora, quando a gente fala em ciências da natureza, a gente está falando aí propriamente da ciência, biologia, química, física, e as pessoas podem achar, quem nunca fez o Enem aí, podem achar que a prova ela é dividida nisso, né? Porém, quando a gente abre ali um caderno de ciências da natureza, a gente percebe que as questões estão praticamente todas conectadas entre si. Então, como que hoje o estudante que está se preparando para a prova desde o começo do ano, ou quem começou agora há pouco a se preparar, devem prestar atenção justamente nessas conexões para poder fazer sentido na hora da prova? Muito bem.
As três ciências não andam sozinhas, né? Uma depende da outra, né? Eu posso falar aqui na parte biológica, por exemplo, né? A gente usa a ótica justamente para a formação da imagem dos nossos olhos, que tem lente, que é o cristalino, né? E quando tem uma miopia, tem que corrigir, como eu tenho aqui, né? Então é uma lente divergente. Então, quer dizer, o aluno tem que conhecer a parte anatômica biológica junto com o defeito e como que corrige, né? Usando as leis da física, da ótica, para corrigir isso. Então, quer dizer, biologia, né? Biologia e química, elas têm uma interligação muito forte, né? Uma ligação muito forte, que, por exemplo, muita gente pensa assim, como é que um vírus consegue infectar uma célula? Ele não enxerga, ele não tem olho, né? Ele tem o quê? Proteína. E proteína tem que ligar em outra proteína da célula hospedeira para infectar, causar doença, para ele sobreviver, né? Então isso acontece muito, e a gente tendo conhecimento química, física, sabe como que uma molécula liga na outra, o que tem ali para fazer essa atração, facilita demais o entendimento e a interpretação das questões. Agora, justamente esses três quesitos, né? Biologia, química e física, a gente percebe que são tantos conteúdos que são divididos em 3 anos, né? Primeiro, segundo e terceiro ano do ensino médio. Como que os alunos podem, nesse momento, se é que pode se falar assim, priorizar nos estudos? Por exemplo, tem matérias que às vezes são dadas ao longo dos anos e que não caem no Enem pela experiência de vocês, né? O que os alunos precisam se atentar a esses 3 quesitos, física, química e biologia, em relação às questões que mais são cobradas no Enem? Muito bem. Acho que a maior dificuldade que os alunos apresentam é a interpretação, né? O aluno tem que interpretar aquele comando que ela está te pedindo e ele fazer a solução dela, ler as alternativas e ver o que o comando está pedindo, né? Então a gente vê que biologia precisa disso. Tem alguns termos biológicos que, se o aluno não lembrar, né, ele não consegue raciocinar, porque tem os distratores, né? Por exemplo, tem aquela alternativa que está certa, mas não com o contexto que foi dado no texto, né? Então aí o aluno erra por esse motivo de não fazer essa ligação, né? Tanto física, química, matemática, biologia, todas elas têm esses distratores, né? Então os alunos têm que ter um conhecimento básico muito bom de cada matéria, interpretando e sabendo o comando. Eu acho que vai se dar muito bem. Agora, Marcelo, nosso tempo desse bloco está acabando, daqui a pouquinho a gente parte para outra ciência aí cobrada pelo Enem, em relação ao preparatório para as provas, né? A gente sabe que são provas muito demoradas, que cansam muito, né? Que exigem muito ali dos alunos. Nesse momento, então, nessa reta final, a gente já nessa semana já é o Enem, no domingo agora. Como se preparar então? Qual que deve ser aí como que deve ser essa reta final, principalmente para quem tem muita dúvida ou então para quem tem muitas questões a serem dissolvidas aí em relação à ciência da natureza? Muito bem. A gente tem que pensar bastante que o Enem tem um TRI, né? Que é a teoria da resposta do item. O que é isso? São questões classificadas em média, fácil e difícil. Eles criaram esse sistema justamente para perceber que o aluno que está chutando. O aluno que chuta, ele acerta difícil, poucas fácil, média, fica aquela coisa aleatória estatisticamente. Então, para a gente saber que aquele aluno que estudou, as fáceis eles vão acertar. Eles vão acertar. Se ele estudou as fáceis, eles vão acertar. As médias, muitas vão acertar, não todas, mas muitas. As difíceis, aleatórias. Pode ser um chute, tudo bem, mas vai ser muito menos do que as outras. Se a gente pensar que são 180 questões, 60 fáceis, 60 médias e 60 difíceis, né? Então, o que eu sugiro para que esses alunos façam? Primeiro, pegar as fáceis. É pegar a questão, eu sei fazer, faz. Não sei fazer, tchau. Faz a próxima. E vai fazendo cada questão as fáceis que ele consegue fazer. Aí depois ele volta e vai fazendo uma questão que exige um pouquinho mais de conhecimento. Como que a gente classifica uma questão fácil, média e difícil? Fácil é conceito. É aquele assunto objetivo. Média é um conceito aplicado. E difícil é um conceito aplicado mais profundo, que exige um maior raciocínio. Então, quer dizer, se ele estudou, se ele tem a base de conhecimento tranquilo, ele vai fazer tranquilamente as fáceis. Isso ganha motivação.
isso ganha confiança, que ele fala assim, não, eu estou sabendo a prova. Né? Mesmo se ele pular ali 3, 4, mas por que não pode ser 3, 4 difíceis de outras, né? Que vai tudo misturado, biologia, física, química, né? Então, quer dizer, ele não tem que se preocupar com isso, né? Então ele tem que fazer a prova. Fazendo disso, eu tenho certeza que ele arrebenta bonitinho e tira uma nota boa aí, né? Para passar na faculdade que ele quer. Tá certo, então Marcelo, esse tempo do bloco terminou. Quais são aí suas considerações finais aos nossos participantes do Enem? Muito bem, eu sugiro que os alunos tenham calma, né? Eu acho que entrar na faculdade, sim, entrar na faculdade a gente vai ter que entrar um dia, isso tem, né? Você está planejando isso é fundamental, né? Mas a gente tem que pensar o seguinte, se não conseguir agora, não, ano que vem a gente entra, né? E é estudar e nunca desistir, persistir sempre, né? E eu acho que quando a gente sonha e corre atrás, a gente consegue, né? Aí a gente estuda tudo, nesse finalzinho aí, uma semaninha, que esses 2, 3 dias aí para o Enem, né? É tentar descansar, não é pegar livro e estudar até 10 horas, 11 horas da noite, não. O sono é fundamental para memorizar o que leu, então dá aquela relaxada um pouquinho, dá uma lida assim, não lembro disso, dá aquela lidinha, pronto, aí depois vai dar um passeio, vai fazer uma caminhada, uma corrida, vai fazer uma academia, né, que precisa disso também, o corpo exige essas coisas para nós. Tá certo, então Marcelo, obrigado pela sua presença aqui no Observações e volte mais vezes. Ok, muito obrigado, eu agradeço por essa oportunidade, um abraço a todos. Bom, e Observações não termina, viu gente? No próximo bloco, a gente continua falando aí de uma outra ciência cobrada pelo Enem durante essa avaliação tão importante para os participantes. Não sai daí, Observações volta já já. Não é só dinheiro, é ver com quem contar. Bom, gente, agora a gente faz uma pausa aqui no Observações para falar sobre algo muito importante que o Sicredi traz hoje para toda a comunidade de Pará de Minas, que é a campanha Amigos do Dinheiro. Bom, e justamente nesse mês em que se comemora o Dia das Crianças, é uma boa oportunidade para ensinar as crianças aí a questão da gestão financeira. Bom, e quem vai explicar para a gente é justamente o Marcos Ribeiro, assistente de negócios aqui do Sicredi. Bom, Marcos, obrigado por nos receber aqui na agência do centro, né, do Sicredi, e comenta para a gente como que funciona então essa campanha Amigos do Dinheiro. Isso aí, Henrique. Durante esse mês, né, de outubro, no dia 12, a gente comemora o Dia das Crianças, mas durante todo o mês o Sicredi leva a importância desse dia, especialmente para as crianças, né? Então, assim, desde muito cedo, desde as primeiras idades, é de suma importância que os pais e responsáveis, né, pelos seus filhos eduquem eles na educação financeira. Eu falo que uma boa educação financeira, ela traz benefícios por toda a vida, né? Então é muito importante que desde as primeiras idades isso seja um ponto importante na vida das crianças. E o Sicredi vem aí, né, com essa programação durante esse mês, justamente para ajudar e para incentivar os pais a educar financeiramente os seus filhos. Agora, a gente está vendo aqui, né, alguns mascotes também que foram criados, o chapéu da boiadeira aí, né, da Ana Castela. Então, como que vai funcionar essa campanha justamente para que as crianças, né, e os adolescentes consigam aí alguns desses lindos mascotes que estão aqui? No ato da abertura da conta, para todos aqueles menores de idade, né, só de abrir a conta já leva um chapéu da boiadeira, né, a Ana Castela, que aí ela está conosco aqui no Sicredi, então leva um chapéu personalizado dela. E, além de abrir a conta, se aquele pai fizer uma previdência privada para o seu filho, que é de suma importância, né, um aporte único de R$ 1.500 ou aportes de R$ 150 mensais, pode escolher um dos nossos bichinhos, um dos mascotes. Isso não serve, né, os nossos mascotes, não só para a previdência, mas também para um investimento no capital social da cooperativa, também de R$ 1.500, um aporte único ou aportes mensais de R$ 150, fazendo investimento em poupança ou também um investimento no capital social, o valor é o mesmo, R$ 1.500 no aporte inicial ou R$ 150 no aporte mensal, né? Pode escolher, além do chapéu, um dos nossos mascotes que são assim, são sensacionais, são uns fantoches maravilhosos, né? Você é a prova disso. Bom, Marcos,
Claro, e a gente tem que citar para os pais, né, que estão nos assistindo a importância, né, de ensinar as crianças a essa educação financeira já nos primeiros anos de vida, porque afinal, quando se tornar aí adulto, já um adolescente que vai entrar no mercado de trabalho, a pessoa já vai conseguir aí ter pelo menos um fundo, né, social para poder se gerir, para manter um curso, ou então uma carteira de habilitação e até mesmo para o futuro como um todo saber economizar e saber controlar suas finanças, né? Sim, sim. Nós já temos muitos pais e associados que prezam justamente isso, né? Os filhos que futuramente querem tirar isso a CNH, adquirir o seu veículo e até mesmo as faculdades dos seus filhos, né? Sabemos que é de suma importância os estudos futuramente. Então, assim, é uma programação que leva-se em conta aí toda a vida. É importante logo no início, desde quando é feita, até mesmo para os frutos futuros que irão colher através disso. Agora, Marcos, aquelas pessoas que já têm uma poupança ou então uma conta fora do Sicredi, elas podem trazer e podem participar também dessa situação aqui, dessa promoção? Como que funciona? Claro sim, viu, Henrique? Elas podem vir até o Sicredi, pode se associar conosco. Na abertura da conta, leva o chapéu, com os produtos, consegue uns bichinhos para criança também. Então, assim, nada impede ter uma conta em outra instituição e se associar conosco. Será muito bem-vindo, será muito bem acolhido da mesma forma. Bom, e vale ressaltar que quem já é cliente Sicredi, que às vezes não tem nenhum capital aplicando, consegue também participar, não é isso? Justamente, para aqueles que já são associados e querem contratar uma previdência, fazer um aporte no capital social, ou até mesmo um investimento em poupança, também pode levar os nossos bichinhos aí. Agora, vale lembrar que essa promoção, né, essa campanha só é válida durante o mês de outubro, não é isso? Sim, é válido frisar que toda essa programação especial, como dito, né, ela envolve o Dia das Crianças no dia 12, então ela vai acontecer durante todo o mês de outubro, né, o mês das crianças, digamos assim. Bom, então fica aí o convite, né, Marcos? Então convida a população a vir em alguma das unidades do Sicredi, seja aqui em Pará de Minas ou na nossa região, participar dessa super campanha. Isso aí, Pará de Minas. Nós estamos aqui no Sicredi, aqui em Pará de Minas, nas nossas duas agências, no centro e também na Avenida Presidente Vargas. Venha nos conhecer, venha tomar um café conosco, venha se associar. E eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. Estamos aqui ansiosos e alegres, aguardando por vocês. Tá certo. Então, a gente volta agora com o nosso programa. E você, claro, não vai perder essa super campanha do Sicredi. Não é só dinheiro, é ver com quem contar. Câmara Municipal de Pará de Minas, somando forças no Outubro Rosa, ao lado de todas, na batalha por esta causa. Realize o autoexame regularmente. Faça consultas e exames preventivos. Tenha hábitos saudáveis, cuide-se. Câmara Municipal de Pará de Minas, somando forças no Outubro Rosa. De volta com observações que hoje fala sobre os preparativos do Enem e a gente está recebendo aqui hoje no nosso programa alguns dos professores do Colégio Losango, que foi destaque aí a nível nacional este ano justamente nas notas do Enem. E nesse segundo bloco a gente vai falar sobre as ciências, das ciências humanas, ou seja, linguagens, história, sociologia, filosofia e por aí vai. E aqui comigo agora o professor de História do Colégio Losango, o Ellerson Barbosa. Bom, Ellerson, obrigado pela sua presença aqui no nosso programa e eu gostaria que você já começasse esse bloco, né, comentando pra gente o seguinte: quais áreas e focos são cobrados no Enem em relação à área de ciências humanas? Primeiramente, boa noite, feliz pelo convite. Quando a gente fala de ciências humanas, é importante a gente ter algumas coisas em mente, né? Ciências humanas é uma área vasta que envolve, né, as disciplinas de história, geografia, filosofia e sociologia. Então são 4 matérias, né, 4 disciplinas que compõem, né, a área de ciências humanas. E essas disciplinas, elas ajudam, né, os estudantes a ter senso crítico, a ter uma visão mais aprofundada sobre o mundo e entender as dinâmicas sociais. Então quando a gente fala dessa área de ciências humanas, ela é muito importante por trazer toda essa visão crítica na formação cidadã, e isso é importante a gente ter em mente. Por quê? Muitos estudantes confundem assim: a prova ela é de história, essa questão é só de geografia ou é só de sociologia, e na verdade
as questões são de ciências humanas. Todas essas disciplinas ajudam o estudante a resolver aquela situação, problema, né, da questão. É claro que o conhecimento que ele tem em história, em geografia, contribui para ele resolver aquela questão. E o Enem tem trazido isso cada vez mais. Questões muito mais interdisciplinares, questões muito mais abrangentes, né? Isso é um ponto importante da gente destacar. Outra coisa é a respeito, né, da matéria, vamos dizer assim, propriamente de história, né? Quais matérias são muito abordadas e aparecem muito no vestibular? Eu sempre comento com os alunos que tem os eventos macro, né, que seriam eventos mais abrangentes. Por exemplo, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra, imperialismo. O Enem gosta de trabalhar porque isso dá uma dinâmica interessante, né, para a prova e mostra se o aluno tem essa capacidade de interpretação de mundo, que é muito importante. Porém, tem as questões também de história do Brasil. Então, história do Brasil, assim, eu sempre comento que é essencial conhecer a nossa própria história, que, né, é fundamental para a gente. Brasil Colônia, Brasil Império são temas que aparecem bastante na prova e principalmente Brasil República. Quando a gente chega ali no recorte depois da proclamação da República, inclusive, né, novembro agora está chegando, né, 15 de novembro, a proclamação, é importante, porque dessa matéria de Brasil República, nós temos muitos eventos. A Era Vargas, por exemplo, é um evento muito recorrente, ditadura civil-militar, né, a Primeira República, aquela do café com leite, são todos temas assim que merecem um pouco de atenção, merecem ali, né, um estudo diferenciado nessa preparação, principalmente nessa reta final, que é momento de revisão. Agora, vale ressaltar que quando a gente fala de ciências humanas, engloba várias questões, né? Seja geografia, seja também sociologia e filosofia. Dentre dessas três matérias que eu acabei de falar também, os alunos precisam se perceber também algumas pegadinhas que tem no meio da prova, porque como eu comentei agora no bloco anterior com o Marcelo, todas as matérias praticamente são conectadas e às vezes uma matéria que é de geografia vem tendo alguma questão histórica ali, porque automaticamente, né, teve um envolvimento histórico naquilo, tem também questões filosóficas, sociológicas, então como também prestar atenção nessas conexões, né, como que os alunos precisam estar atentos a essas pegadinhas. Eu acho que assim, é muito importante isso que você falou, porque geralmente quando a gente estuda, né, tem-se uma visão muito fragmentada e como se fosse de gaveta. Eu abri uma gavetinha de história, fecho a história, abro a gaveta de geografia, fecho a gaveta de geografia e assim vai. E na verdade está tudo misturado, as questões são interdisciplinares. Então eu sempre falo o seguinte, olha, você tem uma questão, você vai ler essa questão e fala, poxa, o que do meu conhecimento adquirido, né, ao longo dos anos vai me ajudar a resolver aquela questão? Às vezes você precisa de um pouquinho da história, de um pouquinho da filosofia, de um pouquinho da sociologia, muito mais do que se preocupar se aquela questão é só de história, ou só de geografia, ou só de sociologia. Acho que esse conhecimento fluido, ele facilita na hora de interpretar, né, as questões. Bom, e vale ressaltar que a gente tem a tão temida aí prova de linguagens, né, que vem com questões de português, com questões de língua estrangeira também, e a tão temida redação. Na sua opinião, como que esses alunos agora, para trabalhar nessas questões de ciências humanas, questões de linguagens também, devem se preparar nessa reta final, já que é no próximo fim de semana? Isso aí é um outro ponto importante. Esse primeiro dia, né, o dia 3, é o dia que trabalha não só humanas, linguagens e também a redação. É o dia que os alunos têm um tempo um pouco maior, né, para justamente fazer a redação. E isso é importante os alunos terem isso em mente para que eles consigam cronometrar e se planejar. Acho que planejamento é a palavra-chave. Por quê? São 45 questões de humanas, 45 de linguagens e a prova de redação e a redação, né? Então, assim, é interessante esse planejamento para que eles consigam se organizar e fazer uma boa prova. Quando a gente pensa, né, na redação e nesse primeiro dia, não existe uma receita de bolo. Não existe assim, tem que fazer isso, depois faz aquilo. O aluno, ele tem que fazer o que ele se sente mais confortável. Muitos alunos começam pela redação, porque ela vale muito, ela, né, é muito bem vista e ela garante muito, né, para os estudantes. Então, assim, fazer a redação primeiro. Tem alguns alunos que fazem as questões de linguagens, depois fazem as de humanas, ou de humanas e linguagens, ou às vezes meio a meio. Faz 30 de linguagens, 30 de humanas. Não existe uma receita de bolo, mas o aluno tem que se sentir confiante e fazer aquilo que ele veio se preparando, né? Os simulados, eles ajudam muito isso. Quando você faz um simulado e tenta
montar aquele cenário de prova com o tempo certinho, com aquela mesma estrutura, isso te dá confiança para o dia da prova. Isso é muito importante, ainda dá tempo, né, de fazer alguns simulados, que isso dá tranquilidade. Acho que essa é a palavra, né, importante para esse primeiro dia. Planejamento e fazer aquilo que o aluno se sente bem. Agora, a gente sabe que quando se fala de Enem, né, quando se trata de Enem, automaticamente, quando é prova de linguagens ou ciências humanas, é texto que não acaba mais, né? Vem, às vezes, 2, 3 textos ali embasando aquela questão. Nas de língua estrangeira, então, nem se fala, é onde realmente vão colocar em prova aí, né, literalmente, o conhecimento daquele aluno. Então, qual que é a importância também desse aluno ter uma interpretação também bem afiada, porque a gente sabe que às vezes as pessoas já vão direto nas respostas, sem às vezes frisar uma palavra ali que pode ser a palavra-chave, ou então começa a ler o texto, acha que já entendeu tudo, mas lá embaixo a pergunta é totalmente diferente do que está aqui, justamente por ser uma pegadinha do Enem. Então, como que os alunos devem se programar e se planejar na hora dessas questões que vêm com muito texto e que necessitam de muita interpretação? Sim, então, nesse primeiro dia é uma prova para muitos alunos muito cansativa, né? Justamente por excesso de textos. Então, assim, esse planejamento que eu comentei anteriormente, ele ajuda ele facilita um pouco nessa dinâmica. Mas é muito importante, eu sempre falo, o texto ele tá ali não é à toa. Então, se ele está ali, ele tem uma função. É importante que o aluno leia com calma, mas sempre fazendo uma leitura ativa. Nunca lê por ler. Lê e já vai grifando aquelas palavras que chamou atenção, palavras-chave. E sempre atente, né, ao comando da questão. Porque às vezes o texto te trouxe uma visão, mas o comando te pediu outra coisa. Tem gente que às vezes fala, não precisa nem ler o texto está ali como, né, os alunos dizem, só para gastar tempo. E na verdade não, o texto ele é fundamental, né? Ele não estaria ali à toa. Então, assim, leia o texto de forma ativa, grife as palavras-chave, né? Tenha ali tranquilidade e atente-se sempre ao comando da questão. Isso deixa a prova um pouco mais tranquila e alternar pode facilitar. Às vezes você pega todas as questões de linguagens, você vai ficar cansado no meio da prova. Então, pode ser uma estratégia fazer 15 questões de linguagens, depois 15 de humanas, depois 15 de linguagens e assim vai. De acordo com aquilo que o aluno se sente mais confortável. Agora, em relação à tão temida redação, né? Por que a gente fala que é tão temida? Porque tem um tal de tema que todo mundo tenta adivinhar, né? Eu falo que é a pergunta que vale mais que R$1 milhão, como dizia o Silvio Santos. Então, assim, é a pergunta que todo mundo quer saber. Mas, sobretudo, as pessoas, então, justamente por não saberem, têm que estar atentos a tudo que acontece na atualidade. Na sua opinião, como que deve ser, então, essa preparação para a redação e também, durante a aplicação da prova, a execução da propriamente da escrita ali da redação? Então, quando a gente pensa na redação, tem sim, né, essa tentativa de acertar o tema da redação, mas isso eu acho que não deve ser o foco dos alunos. Por quê? Os alunos eles têm que estar bem preparados, independente do tema que apareça, né? E ele vai estar bem preparado se ele tiver um bom conhecimento de mundo, se ele tiver um bom conhecimento, né, de atualidades, sempre estar antenado às notícias. Isso é muito importante para esse aluno que vai fazer a prova. E claro, todas essas matérias que a gente comentou, de linguagens e de humanas, acabam dando, né, um repertório muito importante para esse aluno desenvolver a sua ideia, independente do tema que apareça, né? Na redação tem uma estrutura que é importante não fugir dela e também não fugir do tema, né? Sempre leia o tema e atente-se a ele, as propostas de intervenção têm que estar atreladas àquele tema. Isso tudo, né, garante uma coerência na sua prova, te dá uma tranquilidade e muitas vezes a própria prova, né, pode te ajudar em vários elementos ali na hora da escrita da redação. Bom, Elisson, nosso tempo desse bloco está acabando. Primeiro quero te agradecer a sua presença aqui hoje e agora o seu recado aí para quem vai participar da prova no próximo domingo. Então, assim, eu gostaria de, né, deixar uma mensagem para os estudantes que fiquem tranquilos, né? Eu acredito que todos os estudantes que vão fazer essa prova não começaram a se preparar ontem, né? Estão preparando há algum tempo e nesse momento da prova é muito importante ter tranquilidade, ter clareza, né, sobre a prova, sobre o seu conhecimento. Não é hora de desespero, não é hora de virar a noite estudando, não é hora de virar a noite revisando.
vai com confiança com o conhecimento que vocês têm, preparem um lanche leve, um lanche tranquilo, não mudem a rotina de vocês no dia da prova, porque isso vai trazer tranquilidade. E a parte emocional, ela é essencial nessa prova. Tá certo, então, Ellison, obrigado mais uma vez. E agora a gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente fala sobre matemática aqui no Observações. Até já! Conheça a Churrascaria Nogueira em Pará de Minas, um espaço aconchegante para você e sua família se deliciarem com um dos melhores churrascos da cidade e região. Além de almoço e janta todos os dias, a Churrascaria Nogueira tem rodízio toda quarta, quinta e sexta. Rodízio com buffet incluso e diferentes cortes e tipos de carnes por um preço mais que acessível. Comida caseira e churrasco feitos com muito amor. É na Churrascaria Nogueira, Avenida Vereador Ronaldo de Castro Alves, 49. Em frente à Câmara Municipal de Pará de Minas. Especialista na regularização de loteamentos e chacreamentos clandestinos, a Praminas CEURB realiza todo o processo, desde topografia até a entrega das escrituras. Trabalhamos para prefeituras, compradores, loteadores e advogados em procedimentos de REURB, inquéritos e ações civis públicas. Recentemente, a Praminas realizou o sonho da escritura de dezenas de moradores de São José da Varginha. Praminas CEURB. Ligue 3246-9702 ou 99669-1755. No Colégio Losango, acreditamos que a educação vai além da sala de aula. Com uma equipe pedagógica dedicada e infraestrutura moderna, proporcionamos uma formação completa. Colégio Losango, há 16 anos proporcionando educação de alto nível em parceria com o sistema de ensino Bernoulli. Garanta já a vaga do seu filho. 3236-4444. Perfeita para quem ama comprar bem. Descubra a nova Anjos Colchões e Sofás. Uma loja completa pensada exclusivamente para quarto e sala. Colchões e sofás de alto padrão, móveis, decorações e acessórios exclusivos. Visite a nova Anjos, Avenida Argentina, número 600. WhatsApp 3231-4180. Surpreenda-se com lançamentos e ofertas incríveis. Anjos Colchões e Sofás. Perfeita para quem ama comprar bem. Anjos. Câmara Municipal de Pará de Minas, somando forças no Outubro Rosa, ao lado de todas, na batalha por esta causa. Realize o autoexame regularmente. Faça consultas e exames preventivos. Tenha hábitos saudáveis, cuide-se. Câmara Municipal de Pará de Minas, somando forças no Outubro Rosa. De volta com Observações, que hoje fala sobre os preparativos para o Enem de 2024. Bom, e agora nesse terceiro bloco a gente vai falar sobre matemática. E aqui comigo a professora do Colégio Losango, Natália Souza. Bom, Natália, obrigado pela sua presença também aqui no nosso programa. E hoje a gente já começa falando, né, sobre os preparativos aí do Enem, que já é no próximo domingo, né? Primeiro aí com as ciências humanas, né? Primeiro com redação, linguagem e tudo mais. E a matemática daqui uns dias. Como que deve ser a preparação final aí para essa prova tão esperada pelos estudantes? Eu agradeço o convite.
Assim, a orientação que a gente passa, né, é que eles conheçam o conteúdo programático, né, o que cai no Enem sobre matemática, e em especial que eles reconheçam e consigam identificar aqueles conteúdos que caem com mais frequência, que é mais recorrente. Por exemplo, na sua experiência, aí, o que é recorrente cair na prova? A parte de estatística, aquela parte de estatística média, moda, mediana, gráfico, eu acredito que seja o que mais cai, seguido de função, equação. A geometria também tem vindo nos últimos anos, assim, com bastante frequência também. E conhecendo o conteúdo programático, é importante que os alunos, assim, a sugestão que a gente dá é que eles refaçam as provas anteriores, que eles façam a maior quantidade de questões possíveis e com objetivos. Quais os objetivos que os alunos têm que ter quando estão refazendo as questões, as provas anteriores? Identificar os conteúdos que eles têm mais dificuldade para que apenas nesses conteúdos eles voltem na parte teórica e, além de identificar o que eles têm mais dificuldade, é importante também que eles aprendam a identificar as questões que são fáceis do Enem, uma vez que a questão fácil vai garantir uma nota melhor, né? Então, eles sabendo identificar, essa questão é fácil, preciso de me dedicar mais a ela, aí vai ajudar a se sair bem no Enem. Vale ressaltar que o Enem tem um prazo programado para cada questão, cerca de 3,5 minutos a 4 minutos. Então, as pessoas devem ficar atentas, porque se agarrar demais numa questão, pode às vezes deixar uma fácil passar batido. É importante a gente gerenciar nosso tempo, né? Eu sempre estou falando isso com os meus alunos. Eles falam, mas essa questão eu não faço em 3 minutos. Mas a anterior também você não gastou 3 minutos, você gastou 1 minuto. Então a gente precisa de fazer uma média, né? A gente usa matemática até aí, vamos fazer uma média de tempo. Então realmente tem questões que a gente gasta mais tempo e tem questões que a gente gasta menos tempo. E importante também que eu reconheça a questão fácil justamente para que essa questão eu gaste o tempo que seja necessário, porque é uma questão fácil que vai valer uma quantidade de ponto a mais. E existem umas dicasinhas para a gente conhecer na matemática as questões que são fáceis. Quais são? Tipo, toda questão com gráfico geralmente é considerada fáceis. Existem umas palavras que é coringa, que é média, questões de média, proporção, porcentagem, razão. Então, assim, aí quando a gente está naquela preparação, fazendo bastante exercício, fazendo bastante provas anteriores, a gente, na hora do Enem, a gente vai identificar isso com mais facilidade. Agora, aquele aluno que tem algum tipo de dificuldade, tem algum macete ou então alguma dica para que ele possa, por exemplo, decorar fórmulas, decorar situações ali que ele precise utilizar durante a prova, porque o que a gente mais vê é que dá aquele famoso branco. Deu um branco, eu esqueci de como que faz essa fórmula, ou então não sei se essa fórmula se encaixa bem dentro dessa questão. Como solucionar isso? Eu acho que mesmo para esse aluno que tem essa dificuldade, é importante para o Enem, pensando que o Enem não é uma prova muito conteudista. Então, é claro que você vai precisar de uma ou outra fórmula, mas não vai ser o seu problema maior, vai ser sua interpretação, vai ser a sua atenção na hora de ler, ver o que precisa. Mas a fórmula, o que eu falo com os meus alunos é tenta entender. Quando a gente entende a fórmula, é mais fácil de decorar. E tem algumas fórmulas que a gente não pode ir para o Enem sem saber. As outras a gente talvez não vai fazer tanta falta, né? Importante saber. De novo, volto na mesma tecla, né? Sabendo a matéria que cai mais, o que é mais cobrado, a gente foca mais naquilo, decora mais aquelas fórmulas e tenta entender. O segredo para a fórmula é entender. Agora, é uma pergunta que a gente quer entender dentro da escola hoje, né? Porque a meninada, claro, né? Quem tá aí com 16, 17, 18 anos, vai fazer agora o Enem, geralmente está muito conectado com tecnologia. Então, precisa fazer uma conta, abre ali a calculadora do celular e faz a conta. Ou então, tá ali com a calculadora científica e vai fazer a conta também. No Enem não tem isso, não tem uso de equipamentos eletrônicos. Então, como que os alunos também, eles estão para fazer essa prova? Porque nessa hora, claro, né? Surge ali uma ansiedade e principalmente essa dependência da tecnologia que hoje está muito grande. É fato, né? A dependência que esses meninos têm
com a tecnologia e a facilidade que é, né? Calculadora hoje em dia não é mais uma calculadora que faz uma soma, uma multiplicação, uma calculadora que você coloca a equação e te dá a resposta. É uma calculadora que você coloca a função e te dá o gráfico. Então, realmente, né? Acho que a tecnologia pode ser uma aliada pra gente, mas aí a escola já sofreu muito com esse aluno, que é quando a gente vai lá e faz um teste, no teste você não pode usar calculadora, é quando você vai lá, aplica uma prova, até que eles não conseguem entender, ficam questionando, mas por que eu não posso usar calculadora e tal. Então, assim, é o hábito mesmo que a gente tem, né? E o fato é que realmente o uso desenfreado da tecnologia deixa o aluno com mais dificuldade de fazer cálculos, que sejam mesmo mentais, de ter raciocínios, entendeu? Então é por isso que durante a vida escolar do aluno é importante a gente treinar o aluno para isso. Bom, Natália, nosso tempo está acabando, né? Quais são aí suas considerações finais e principalmente seu recado a quem vai fazer o Enem nos próximos 2 fins de semana? Meu recado é que vá com confiança, né, no pré-Enem que fez, no preparo que teve, se alimente bem, durma bem no dia anterior, né? Se poupe de algumas coisas na semana, alguns excessos na semana anterior, e que vai dar certo. A torcida é grande. É isso aí, tá certo. Então, Natália, muito obrigado pela sua presença aqui. Bom, e obrigado a toda a equipe do Colégio Losango que esteve aqui conosco hoje. Bom, e recados também precisam ser dados aí a quem vai fazer a prova. Gente, preste bastante atenção no horário, principalmente no deslocamento para os locais de prova que já foram divulgados na semana passada pelo MEC, pelo INEP também. Então, não deixem para a última hora para procurar carteira de identidade, né? Deixa aí para comprar de última hora caneta esferográfica preta, porque no dia pode acabar perto da sua casa, onde você vai fazer a prova. Então já adiante tudo, deixe tudo pronto, não deixe para a última hora, porque esse é o mal do brasileiro, né? Deixar tudo para a última hora. Então assim, não deixe, chegue na hora, sobretudo, evite acessórios, né? A garotada aí que adora usar cordão, relógio, boné, não vá com isso para a prova. Você não está indo para uma festa, não está indo aí para um clube de amigos, você está indo fazer uma prova que é para o seu futuro, né? Então leve seus documentos, celular desligado, se possível, tire todos os despertadores. Eu já fui aplicador aí durante 4 anos seguidos. O que tinha de gente com celular tocando na hora da prova não tá no gibi. Outra coisa também é o seguinte, gente, é uma prova, não precisa levar um banquete. Leve aí alimentos saudáveis, frutas, uma barra de chocolate, uma barra de cereais, porque ali é só para você se alimentar, para você continuar fazendo a prova. Tem gente que chega parecendo que tá indo para matar uma pessoa, para tirar alguém da fome. Não é assim que funciona. Então assim, tem tudo para dar certo, desde que você realmente se prepare para isso. Nosso programa vai ficando por aqui. Se você tem sugestão de pauta, mande no nosso WhatsApp ou no nosso e-mail. O WhatsApp é o 37999933060 e o e-mail é programaobs@gmail.com. Você empresário ou empresária que ainda não tem a sua marca aqui conosco, não perca tempo. Faça já o contato comercial com a HS Comunicação nesse mesmo WhatsApp 999933060. Você que está aí com seu YouTube, vai lá no nosso canal, se inscreve nele, ativa o sininho e sempre que tiver alguma novidade você será um dos primeiros a ser avisado. Já você que está aí com seu Instagram ou com seu Facebook, nos siga nas redes sociais, @programa Observações e @henriquesilva.jornalista. Semana que vem tem mais observações, trazendo análises diferentes sobre novos pontos de vistas. Tchau!